Graças a paz a todos. Esse é o canal da Igreja Batista Nacional de Areia Branca. Você que é membro da igreja, você que já está acompanhando os estudos que nós temos feito nas sextas-feiras, nós estamos com uma sequência de estudos a respeito de personagens ao redor da cruz. Mas eu gosto de dizer que esses estudos têm um objetivo mais específico, que nós estamos então falando a respeito de características, de virtudes, de defeitos, de personagens bíblicos. Na semana passada nós falamos sobre o nepotismo de Caifás. Então trouxemos uma palavra mais específica sobre o nepotismo e vimos isso aplicado à vida de Caifás nos textos bíblicos. O que nós faremos essa semana é semelhante. Nós falaremos sobre a inveja e encontraremos as características da inveja na vida dos principais sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes no texto bíblico. Então, o objetivo do estudo é falar sobre a inveja e isso aplicado à vida de um personagem bíblico e, nesse caso, os chefes dos sacerdotes. Essa semana, o estudo vai trazer essa tão natural característica de nós seres humanos, que é a inveja, algo que toma o nosso coração com muita força e que nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes não observamos as consequências que isso nos traz. Percebemos, às vezes, a inveja em nosso coração, mas temos um certo descaso, achamos que é uma coisa qualquer, e não é. Precisamos tratar desse sentimento que às vezes se aposta do nosso coração, coloca-se de forma tão sorrateira e toma o nosso coração com muita força. Então, que Deus possa te abençoar e te enriquecer com esta palavra em nome de Jesus. No momento, então, que se abre as cortinas do palco, a cena que nós vemos é Jesus em silêncio no meio de um julgamento, onde os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei, formando o sinédrio, estão ali para condená-lo. Eles estão num motim. Há uma busca incessante por testemunhas, sejam elas compradas ou não. Eles estão em busca de alguém que possa confirmar que Jesus cometeu algum tipo de delito, algum tipo de crime que mereça ser punido com pena de morte. O sinédrio reunido, então, Jesus no centro em silêncio, e Caifás começa então com as suas palavras ardilosas tentar persuadir a Jesus. E aí ele começa com as suas perguntas, inicialmente Jesus em silêncio, até que finalmente ele pergunta: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E a resposta de Jesus para Caifás é: eu sou. E vocês irão ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus, à destra de Deus, vindo juntamente com o Senhor nas nuvens. Obviamente, o sinédrio logo identificou a referência do livro de Daniel que Jesus está fazendo. E imediatamente Caifás então começa a mover-se e a mover o coração das pessoas que estão ali, incitando-os a tomarem uma posição, dizendo: o que mais vocês precisam? Blasfêmia, blasfêmia. Ele acabou de blasfemar diante de nós. Obviamente nós não temos muito contato com a cultura judaica oriental e também não conhecemos muito das leis judaicas, especialmente do período em que Cristo estava sendo julgado. Mas existem muitos registros históricos que podem nos informar que, na verdade, ninguém pode ser condenado, ninguém podia ser condenado pelo seu próprio testemunho. É isso que a história nos mostra, é isso que os registros nos mostram. Mas naquele momento não havia lei, né? Como nós falamos no estudo passado a respeito então de todo o movimento que Caifás faz dentro do nepotismo que ele possuía, que ele exercia, aqui também podemos ver isso claramente. A grande questão não é apenas o movimento de Caifás e de todos os mestres da lei, dos anciãos. A razão que levava eles a isto é o que nos chama a atenção nesse momento.
E obviamente era algo tão notório, tão público, que o próprio Pilatos vai abrir a boca para falar sobre isso. Pilatos é aquele que abre os lábios e dá nome aos bois. Pilatos é aquele que vai parar de fingir que o sentimento que eles têm, que aquilo tudo que aflora dos seus corações não é real. Ele não então irá passar a mão na cabeça. Pilatos irá direto ao ponto, irá chamar pelo nome aquilo que eles estão fazendo. Então, em Marcos, capítulo 15, verso 10, nós vemos registrado que Pilatos sabia bem que por inveja os chefes dos sacerdotes haviam entregue Jesus. Aqui vemos que a verdadeira razão pela qual Jesus estava sendo condenado não tinha nada a ver com quebra da lei, não havia nada de insurreição contra o governo romano, nem muito menos blasfêmia, que é a acusação oficial. Tinha a ver com a coisa chamada inveja. E a inveja, ela toma uma proporção, muitas vezes, em nosso coração, que nos leva a tomarmos atitudes muito estranhas, a termos sentimentos muito asquerosos. Às vezes ela é tão profunda que não é apenas o desejo de ter o que os outros têm, mas de impedir que os outros também tenham. A inveja às vezes se aprofunda em nosso coração, que nós não apenas queremos ser o que aquela pessoa é, queremos impedi-la de ser, queremos tirar delas a capacidade de ser ou de ter. A inveja às vezes toma conta do nosso coração de tal maneira que nós perdemos o controle sobre nós mesmos, já nem nos reconhecemos e às vezes fazemos coisas que nós nunca imaginaríamos que faríamos. O que levou a inveja aos principais sacerdotes, aos chefes dos sumos sacerdotes? O que Jesus tinha? O que ele fez que levou essas pessoas a terem tanta inveja? Obviamente, nós enxergamos em Jesus uma autoridade que os chefes dos sacerdotes gostariam de ter, mas não tinham. Um reconhecimento por parte do povo, um apego do povo, um desejo de estar próximo de Jesus, que os chefes dos sacerdotes sabiam que deveriam eles mesmos terem, mas eles não tinham. Eles não possuíam aquilo que Jesus possuía, o amor do povo, a admiração do povo, o respeito do povo. Eles não estavam apenas desejosos de possuírem isto, eles desejavam ardentemente que Jesus não possuísse. Eles gostariam, eles tentariam de todas as formas impedir que Jesus continuasse a ter o respeito das pessoas, a atenção das pessoas e a autoridade que ele possuía. Não é difícil nós enxergarmos no meio em que vivemos a inveja enchendo o coração das pessoas, especialmente quando se trata de pessoas que têm popularidade, pessoas populares e pessoas que têm um bom desempenho. Quanto melhor você faz aquilo que você se dispôs a fazer, mais haverá por parte das pessoas a intenção de te derrubar. Especialmente aqueles que têm ou agem, praticam as mesmas atividades que você. Aqueles que fazem as mesmas coisas terão raiva se você tiver um bom desempenho. Terão inveja. Não é apenas, como eu disse, a inveja de querer ter ou ser o que você é, ter o que você tem. É o desejo de que você não tenha, de que você não seja. Assim eles agiram com Jesus à medida que a popularidade de Jesus aumentava, em especial na última semana. Nós já vimos que havia toda uma receptividade da parte do povo de Israel com o Senhor Jesus. Desde a entrada triunfante em Jerusalém, no domingo que nós conhecemos como Domingo de Ramos, Jesus então tem a sua popularidade elevada. Todos estão aguardando que ele seja o rei de Israel. De repente, os principais sacerdotes começam a perceber
que Jesus inclusive ganha deles no discurso religioso, nos embates a respeito de textos bíblicos, e ele se sai muito bem, desempenha muito bem o seu papel. Jesus tem um controle a respeito dos textos bíblicos, uma resposta sempre pronta, e uma resposta que deixa todos os mestres da lei, anciãos e chefes dos sacerdotes sem resposta. O bom desempenho de Jesus e a sua popularidade é um motivo mais do que real para que eles então tenham muita inveja e comecem a agir dessa maneira a ponto de desejarem matar Jesus. Não importa a que preço, não importa qual custo, não importa o que seja necessário, eles irão fazer de tudo para que Jesus esteja morto. Eles não querem simplesmente que Jesus seja tido como um louco, que Jesus seja afastado. Eles querem que ele seja morto, porque essa é a única maneira que eles entendem que darão cabo, que darão fim a essa situação. A experiência popular, o convívio com pessoas invejosas, nos fazem enxergar algumas características que se manifestam também dentro dos personagens que estamos falando. Primeiro, um desejo atento às fofocas, às notícias, ao que se fala a respeito das pessoas, especialmente diante das pessoas que se invejam. Então, qualquer resquício, qualquer sombra de dúvida que paire sobre o caráter ou a personalidade de alguém, qualquer coisa que ponha em dúvida a honestidade de alguém de quem eu tenho inveja, será rapidamente aproveitado. Então, pessoas invejosas, elas estão sempre com os ouvidos atentos, procurando as informações, procurando as últimas notícias, querendo saber detalhes da vida da pessoa a quem ela possui inveja. Também uma segunda característica das pessoas invejosas é começar então a usarem a sua língua para caluniar. Se elas não conseguem falarem abertamente a respeito do mal, ou se elas não conseguem utilizar palavras diretas porque elas não querem ser acusadas, e elas não conseguem falar sobre aquela pessoa, o que elas irão fazer é sutilmente fazer perguntas a respeito da vida e tecer comentários. E esses comentários com ardis, com picadas maliciosas, com doses de maldade. Porque por causa da inveja, essas pessoas irão tentar desfazer aquilo que aquela pessoa é na mente dos outros. Mas o que nós também enxergamos é que no final das contas, a inveja só causa mal, especialmente a quem fala ou a quem é o invejoso. No final das contas, são aqueles que praticam a inveja os que estarão presos e sofrendo com ela. As palavras ferinas podem macular, ferir a reputação da pessoa, mas elas não irão destruir a pessoa internamente, como será destruída aquela que está promovendo toda a intriga por causa da inveja. Nós vemos isso nos personagens bíblicos, nós vemos isso na experiência de vida, nós vemos isso nas relações que temos com as pessoas, e à medida que a inveja se manifesta, nós conseguimos enxergar isso no cotidiano da nossa vida, do nosso dia a dia. A inveja é algo que nós precisamos tratar com seriedade. A inveja é algo que nós devemos procurar dentro do nosso coração e tentar tratar imediatamente. Nós não podemos lidar com isso como sendo uma coisa qualquer, como sendo algo que simplesmente está ali em nossa vida e que não nos traz nenhum tipo de mal. Traz e muito. Assim como prejudicou ou trouxe muitos problemas, a vida dos chefes, dos sacerdotes, também faz conosco. Por essa razão, eu quero te incentivar, através dessa palavra, através desse estudo, eu quero te ajudar a vencer a inveja dentro do seu coração. Não é fácil fazermos isto. Todos nós veremos
o ressurgimento, a tentativa de ressurgir em nosso coração invejas, mas nós precisamos imediatamente resolver isto. Precisamos tratar com seriedade, precisamos bater de frente, precisamos agir. E isso nós obviamente necessitamos da cruz de Cristo, precisamos do poder da cruz para vencer. Esse estudo, além de nos fazer encarar essa realidade a respeito do mal, da inveja em nosso coração, nos aponta também a solução. Por essa razão, é importante que você compreenda que na cruz, Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas morreu para nos libertar deles. À medida que você reconhece que você é alguém invejoso, que tem inveja pontualmente ou não, às vezes nós temos inveja constantemente, às vezes são invejas pontuais, às vezes a inveja se direciona a uma pessoa ou às vezes a um cargo, função ou até característica. Se você de alguma forma tem sentido isto, saiba que a morte de Jesus na cruz levou o ferrão que a inveja traz. À medida que a inveja dos principais ou dos chefes, os sacerdotes, caía sobre Jesus e o colocava na cruz, Jesus está levando sobre si esse ferrão, te possibilitando viver liberto, livre disto. Eu e você temos recebido o amor de Jesus e temos recebido um presente inigualável, o seu Espírito Santo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele, após a sua ressurreição, sobe aos céus e diz aos seus discípulos: se eu não for, o Pai não enviará o Consolador, o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós temos o amor de Deus sendo derramado em nossos corações, como Romanos 5 nos diz. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aonde o amor está presente, a inveja morre. O amor não é invejoso. Que o Espírito de Deus traga aos nossos corações, então, esta capacidade de amar. A capacidade de amar que retira de nós as possibilidades que a inveja traz. A forma com que a inveja enxerga só é possível aonde o amor não está presente. Quando nós amamos, nós queremos o melhor da pessoa. Queremos o melhor para a pessoa. Queremos que a pessoa consiga encontrar-se, que a pessoa consiga satisfazer-se. Por esta razão, não há espaço para inveja onde o amor está presente. Assim como a luz dissipa as trevas, o amor dissipa a inveja. Que Deus faça uso desta palavra e do poder da cruz para te libertar e para te dar, então, uma vida liberta, uma vida completamente livre da inveja. Temos sido enriquecidos por esses estudos. Em específico, a respeito desse estudo, eu gostaria de dizer aos irmãos que ele foi curto, mas ele é poderoso. É um estudo curto, mediante algumas circunstâncias que nós estamos vivendo nessa semana, as dificuldades de gravação, muito barulho de chuva, uma série de dificuldades que temos tido nessa semana. Mas eu não poderia deixar, mesmo sendo um estudo curto, de falar com você. E outra coisa, uma palavra tão poderosa como esta, que tem não só a capacidade de te informar a respeito de vencer a inveja, mas de te mostrar o poder que há na cruz para fazer isto. Então, fico feliz de termos compartilhado com você esse estudo durante essa semana e pedir a Deus que nos ajude então a aprofundar em nosso coração e a frutificar com esse estudo que tem abençoado nossas vidas. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo.